Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Cury aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder explicar para vocês acerca de um assunto tão importante, tão prevalente no nosso dia a dia. Cury, eu já gostaria que você iniciasse o nosso programa falando o que é a famigerada fibromialgia, quais são os sintomas, quando a pessoa deve suspeitar que tem esta doença. Inicialmente, um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores. É com muito prazer que volto aqui na TV para ver, na TV Prevê, nesse programa consagrado de mais de 25 anos, onde o Zé Marcos entrevista profissionais de renomado conhecimento e que transmite informações importantíssimas à nossa população. Nós vamos debater, vamos conversar mais uma vez sobre um tema extremamente interessante dentro da medicina, que é a fibromialgia reumática, uma patologia hoje muito conhecida, inclusive já alcançou até o Congresso Nacional, onde tramita uma lei, se não me engano, 598 de 2023, que ainda não foi aprovada, está na comissão processante, e para ver quais os benefícios possíveis de serem entregados ao fibromialgico. A fibromialgia, existe a doença e existe a síndrome, né? A fibromialgia é considerada uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma enfermidade. No caso, a fibromialgia é uma doença do sistema muscular. Isso é muito importante. É uma doença que o paciente chega no seu consultório e fala: doutor, me dói tudo. E as dores são de natureza musculares. E geralmente associadas ao estresse, às emoções, e desencadeada por infecções, desencadeada pela atividade física repetitiva, desencadeada pelo ambiente de trabalho. Enfim, é uma doença de características crônicas que oscila de paciente para paciente. O limiar à dor é diferente em cada um dos pacientes. E é realmente uma patologia que ela vem para ficar e ela, como disse, ela oscila. Existem períodos de crise, períodos de acalmia. E ela vem acompanhada de muitos outros sintomas que vamos conversar ao longo da nossa exposição. A fibromialgia é uma doença muito mais comum em mulheres. E qual é a fase, qual é a faixa etária que ela mais acomete, quando ela se inicia? Se estima que 3 a 4% da população é portadora de fibromialgia reumática. As mulheres predominam sobre os homens. E a fase mais comum é entre os 30 e os 45 anos de idade, uma idade altamente produtiva do ser humano, em especial das mulheres. Então, a mulher é a mais comprometida. Você falou que o estresse está diretamente ligado a esta doença. Como que você explica isso, Cury? A nossa saúde física, ela depende muito do nosso estilo de vida. Dentro do estilo de vida, claro, a genética vem lá em cima. A genética comanda tudo. Mas o estilo de vida, a alimentação, a atividade física e o controle das emoções são fundamentais para a nossa saúde. E todas as enfermidades são diretamente proporcionais ao nosso estado de espírito, ao nosso dia a dia. E o estresse ambiental, o estresse do dia a dia, o estresse familiar, o estresse do trabalho, o estresse financeiro, tudo isso aí gera alteração nos neurotransmissores, que são substâncias que comandam o nosso humor, que comandam a dor e que comandam tudo, que é adrenalina, noradrenalina, epinefrina, endorfinas e assim por diante. Então, por essa razão, nessa situação, o estresse, eles transmitem, os neurônios transmitem substâncias,
substâncias não adequadas para que a pessoa se sinta bem, desencadeia então a doença, pelo consumo da adrenalina, pelo consumo das endorfinas. Ela é considerada uma doença neurológica ou uma doença autoimune? A fibromialgia é uma doença que afeta o sistema muscular. Ela é uma doença neuromuscular. Caiu na mão dos reumatologistas, embora o neurologista, o psiquiatra, o clínico tenham também acompanhem também casos de fibromialgia, né? Então, ela é considerada uma doença neuromuscular, uma doença muscular, e mais da alçada mesmo do reumatologista, embora qualquer clínico, um ortopedista, um médico bem formado, dependendo do grau da fibromialgia, pode acompanhar o caso. Ela não é autoimune. Doença autoimune, dentro do campo da reumatologia, nós temos muitas doenças. As principais são a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica progressiva, né? A esclerodermia, as vasculites, a síndrome de Sjögren e outras mais. Essas são as mais comuns e que muitas vezes a fibromialgia se superpõe a elas, se associa a elas. Ô Curi, como você faz um diagnóstico de fibromialgia? É único e exclusivamente clínico ou existe algum exame que você pode cravar? Isso daqui é uma fibromialgia. O diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico. Não é um diagnóstico fácil. Muitas vezes ele é confundido com doenças que dão inflamação das articulações, inflamação dos tendões, inflamações musculares. Então, você tem que tomar muito cuidado ao fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. A fibromialgia não provoca lesão tecidual, não provoca lesões nos músculos e não altera os exames de laboratório. Ela é muito comum encontrarmos no consultório, na minha área, ela associada à artrite reumatoide e às entesites. Entesites é a inflamação das ênteses, dos tendões. Então, é aquele paciente que você, ao examiná-lo, tem muitos pontos dolorosos, o que prejudica muito o seu dia a dia e leva à perda da qualidade do sono, leva a limitações de movimentos, ela prejudica o dia a dia, a pessoa se cansa fácil, e então pode provocar alterações intestinais, adormecimentos e assim por diante. E ela é chata. Para quem tem, dependendo do grau, ela atrapalha o dia a dia. Há anos atrás, 15, 20 anos atrás, o diagnóstico era um diagnóstico um pouco mais difícil desta doença, sabia-se pouco. Hoje, com o passar do tempo e com o avanço desses conhecimentos, realmente o diagnóstico é muito mais preciso, esses pacientes são muito mais bem acompanhados, têm um controle melhor da doença. Existe algo de novo no tratamento desta doença? Não, o tratamento da fibromialgia não mudou muito. O importante é que todo paciente que é portador de uma enfermidade crônica, seja hipertensão arterial, seja diabetes, seja bronquite asmática, seja doença pulmonar crônica, uma nefropatia crônica, qualquer enfermidade crônica, você tem que montar um protocolo onde você vai tratar da doença principal, no caso aqui, por exemplo, vamos tratar uma fibromialgia. Antes de mais nada, eu tenho que ver quais são as comorbidades, quais são as doenças paralelas que acompanham o paciente. Isso é muito importante. E montamos o protocolo de tratamento, onde você vai dar inicialmente a terapia medicamentosa, que é feita com relaxantes musculares, com analgésicos, né? Não se usa o anti-inflamatório,
salvo quando tem uma doença inflamatória associada. Usamos antidepressivos, usamos ansiolíticos, porque, como dissemos, o componente emocional da fibromialgia é muito grande. E a liberação de substâncias neurotransmissoras em excesso, elas provocam irritação, agressividade, mal-estar. Então, você dá a droga antidepressiva, que além de efeito de combater o emocional, elas também têm efeito de relaxante muscular e de analgesia. São brilhantes. Então, esse é o primeiro passo, é o tratamento medicamentoso. Depois vem o tratamento complementar, as alternativas. É onde entra a fisioterapia, é onde entra uma acupuntura e onde entra principalmente os exercícios físicos. Os exercícios físicos devem fazer parte da vida de qualquer cidadão, tendo ou não tendo algum tipo de enfermidade. E sempre o exercício físico deve ser compatível com o prazer e com a situação física e com a idade da pessoa. Enfim, montar um protocolo, compartilhar com o paciente, ele entender perfeitamente aquilo que está acontecendo com ele. Existe cura para fibromialgia, Curi? As enfermidades crônicas, você falar em cura é um pouco difícil. Existem enfermidades que você cura, né? Uma apendicite você opera, uma pneumonia você trata, um herpes zoster você trata. Agora, doenças crônicas do tipo da fibromialgia não tem cura. Porém, com um tratamento adequado, ela pode ter remissão. E o paciente evolui muito bem anos, depois por um pico de estresse, ou por uma infecção, ou por muito esforço, ela pode vir à tona. É como a hipertensão. A pessoa está bem, de repente tem um pico hipertensivo. É como o diabético, de repente tem um pico de glicemia. O asmático, de repente, tem um pico de crise asmática. Então, são enfermidades que oscilam. Mas, longo dos meus 55 anos de profissão, logo que eu comecei a minha carreira de reumatologista, no início dos anos 70, começaram a aparecer os diagnósticos de fibromialgia. E de lá para cá eu tive N casos. A quantidade de pacientes que eu atendi até hoje é incrível. Nem vou falar os números porque é difícil de acreditar. Mas foi mais ou menos em torno de 100 mil pacientes. Eu calculo por aí. Pelo número de atendimentos diários que a gente dava, era por aí. E a gente vê hoje que muitos pacientes ainda remanescentes, que ainda são vivos, que ainda nos acompanham, muitos deles, centenas deles, tiveram remissão da fibromialgia. Não só da fibromialgia, como de muitas outras enfermidades reumáticas. O importante é a resiliência, a capacidade do paciente de resistir à situação de dor que ele vive. Ele tem que ter atitude, ele tem que procurar se ajudar, ele tem que ter um apoio da família, um apoio do médico. Certo. Ô, Curi, o que eu acho muito bacana nesses programas que a gente faz com você é você falar que você trata individualmente o paciente, que você não trata só a doença dele. O cara tem lá um diabetes, tem que ser bem tratado, bem acompanhado, uma hipertensão, tem que tratar a cabeça desse indivíduo de uma maneira multidisciplinar. Você traça um perfil desse paciente e acaba tratando desse indivíduo única e exclusivamente daquela maneira. É mais difícil nesses tratamentos de fibromialgia tratar um homem ou uma mulher? Boa pergunta. O compartilhamento médico-paciente, o médico orientar o paciente o que ele tem, explicar sobre a doença dele, sobre os remédios que ele vai tomar, sobre os efeitos dos medicamentos, sobre os riscos do medicamento, isso é a principal coisa. Então, a adesão ao tratamento médico depende muito do binômio médico-paciente. O paciente saber o que ele tem, como que o prognóstico, o que vai acontecer, certo?
e você junto com ele compartilhando. Todos os meus pacientes têm o meu contato. Todos têm o meu contato, todos têm explicação. Inclusive, eu uso muito os vídeos das entrevistas que eu já dei aqui, que eu encaminho para o paciente para ele conhecer mais ainda sobre a doença. E sempre oriento, porque é complicado, né? Mas, assim, respondendo agora a sua pergunta, homem e mulher, as mulheres são bem mais disciplinadas, né? Os homens também, existem alguns homens disciplinados, mas não é a maioria, certo? Inclusive, muito fibromialgico, homem, eles nem procuram médico, porque vai levando aquilo de uma forma, vai levando na Empurrando. atitude, na resistência, empurrando, né? Mas então você acredita que o fato das mulheres serem muito mais eh, firmes no tratamento, elas acabam tendo um resultado muito Sim, melhor? sim. Os resultados são muito bons. E tem casos que você apanha, tem casos que o paciente tem refratariedade. Tem casos de fibromialgia que realmente é dor incrível. E está provado que a dor é real. A dor não é virtual, a dor é real. Existem ensaios clínicos do sistema nervoso central, de mensuração da dor, que você faz a medição e o paciente está, de fato, com muita dor. Está, de fato, com muita dor. Então, você tem que respeitar. Então, existe a refratariedade. Tanto é que um dos assuntos mais discutidos hoje, não sei se você viria abordar mais à frente, é a questão da incapacidade física. Incapacidade física em fibromialgia. A fibromialgia reumática não é incapacitante, certo? 98, 99% dos casos tem boa resposta ao tratamento. Existe um ou outro caso refratário em que o paciente se vê bem limitado e não tem nenhuma lesão tecidual, não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma alteração laboratorial e não consegue trabalhar. Ele fica fadigado, cansado, com falta de ar, entra em pânico, tem medo e é resistente a trabalhar. Então, são casos que muitas vezes você é obrigado a dar um laudo médico afirmando que ele tem que ter um período de descanso até que surja a, a resposta terapêutica, né? E é muito difícil, porque não existe lesão, mas existe a dor. Fala, não, isso é da cabeça, é psicológico. Mas o fato de ser da cabeça, ser psicológico, ser do estresse ambiental, não quer dizer que a pessoa tenha condições. Quem está com dor, quem não está bem, não dá para trabalhar mesmo. E mesmo que seja psicológico, você, como médico, tem que induzir o paciente a cuidar do seu estresse, fazer uma terapia e de qualquer natureza, que seja espiritual, que seja terapia cognitiva comportamental, que está muito em moda hoje com um psicólogo, né? Ou mesmo um psiquiatra, quando a fibromialgia vem associada a um transtorno de ansiedade, né? A pernas inquietas, a irritabilidade. Certo. Mas, de uma maneira geral, o tratamento é multidisciplinar. Ou seja, vale a pena ter um psicólogo, trabalhar a mente desse paciente, vale a pena muitas vezes se afastar do estresse do dia a dia, tem que mudar, tem que ter uma qualidade de vida adequada, É, exercício físico, alimentação, um sono adequado, além das medicações. exatamente. É. Não é fácil a engrenagem, não é fácil você conseguir mudar o estilo de vida do paciente. Você tem que fazer o possível, você tem que ajudá-lo, ele tem que se engrenar. E muitas vezes, falo, mas doutor, falaram que eu tomando esse remédio aqui vai me fazer mal. Uma das coisas mais importantes no meu contato, no dia a dia com o paciente, é orientá-lo sobre a medicação. Todo e qualquer medicamento que nós tomamos, independente da patologia, ele é administrado, qualquer que seja a via de administração,
ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai passar pelo fígado, vai sair o produto ativo, vai ser eliminado, excretado pelos rins. Assim sendo, são todos potencialmente hepato e nefrotóxicos. Então, pacientes que tomam medicamento a longo prazo, em especial aqueles que tomam anti-inflamatórios, antibióticos e outros tipos de drogas, têm que monitorar periodicamente função hepática, função renal. E eu já deixo o meu paciente orientado. Se cair na mão de algum colega que vai falar, não tome esse remédio, porque ele vai provocar problemas colaterais para o fígado, para o rim, ou outro tipo de problema, você fala, eu estou sendo devidamente monitorada. Inclusive, meu médico já explicou isso, que se acontecesse, para me dizer que eu estou monitorando corretamente meu fígado, meu rim e assim por diante. Crianças podem ter fibromialgias e idosos lá na terceira idade também pode aparecer? Sim, a incidência de fibromialgia em criança não é pequena e se deve principalmente ao estresse, à tensão, às cobranças, à hiperatividade dessas crianças hoje que têm um ritmo de vida desde que nascem já com celularzinho na mão, com o filme na mão, com os pais trabalhando, indo para a escolinha logo cedo, fora do ambiente familiar. Graças a Deus existem boas escolas que ajudam a combater esse lado. Mas a fibromialgia dá na criança e dá no velho e dá no adulto, mas principalmente na mulherada na faixa de 30, 45 anos de idade. É numa fase bastante produtiva das mulheres que Sim. acaba E pegando. atrapalha a vida de muitas delas. Atrapalha, inclusive, o relacionamento familiar, o relacionamento familiar. Eu tenho pacientes competentíssimas de instituições grandes com fibromialgia que elas se veem muitas vezes apertadas pelas dores e dificuldade. Mas se fizer o tratamento corretamente, se tiver boa vontade, se tiver inteligência, nós temos que usar nossa inteligência quando temos um problema de saúde. Fazer o tratamento médico e tudo aquilo que complementa a medicação. Legal. Eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante clara, o Dr. Cury é bastante didático na colocação, mas eu gostaria que assim mesmo você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, primeiro lugar, vida é saúde, saúde é vida. Cuidem da sua saúde. E a melhor maneira de cuidar da sua saúde é a prevenção. Cuide preventivamente do seu sistema cardiovascular, das doenças que são passíveis de prevenção, câncer de próstata no homem, câncer de mama na mulher e tantas outras patologias. E tenham um estilo de vida saudável. Joia, eu acredito que o nosso telespectador tenha entendido bem e, mais uma vez, agradecer aqui a presença do Dr. Cury, agradecer a você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.